Sakamoto, é claro que é um assunto muito delicado e a delação ainda nem foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, precisa ser homologada, precisa ter provas, comprovações, né? O nome que aparece não é um nome novo, né? Tá aparecendo esse nome em relatórios das polícias desde 2019. O nome do Domingos Brazão já foi apontado, depois a investigação recuou e agora o nome dele volta a aparecer. Ele, como a gente viu, nega, é claro, a participação no crime. Diego, antes de mais nada, é claro que todo mundo é inocente até que se prove efetivamente o contrário. Então, é claro que Domingos Brazão tem o benefício da dúvida, o benefício da presunção da inocência, para ser mais objetivo, né? Então, o ponto é esse. Estamos trabalhando, na verdade, só com supostas delações, mas é fato. O nome de Domingos Brazão passou pela imprensa, passou na boca de autoridades, né? Muitas vezes, nos últimos 5 anos, né? A morte de Marielle faz 6 anos, há 5 anos a gente ouve o nome de Domingos Brazão como sendo um possível suspeito, né? Para ser mandante do crime, né? Já foi apontado, já foi desapontado, já foi apontado de novo, né? Então o nome dele tá por lá, tá circulando, né? É claro que uma delação de Rony Lessa é uma delação, precisa ser comprovada. O mesmo vale para delações como a de Mauro Cid contra Jair Bolsonaro, também precisa ser comprovada. E o mesmo significaria para delações da Lava Jato, né? Contra nomes, né, do PT, pessoal, outras pessoas que foram para a cadeia, que não houve comprovação e o pessoal foi para a cadeia mesmo assim, né? A comprovação era o argumento, né? Era a retórica, né? Era o pessoal dobrou, né? Deu uma puta de uma dobrada na realidade para fazer caber. Então, aquilo que a gente comentava antes, vale para Mauro Cid, vale para também para o que a gente sempre faz de ressalva, tem que se comprovar. Agora, comprovando, por exemplo, as denúncias do Mauro Cid, é uma esbórnia contra o Jair Bolsonaro. E comprovando as denúncias e se Rony Lessa vai fechar a delação premiada, ela for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e o Domingos Brazão tiver lá dentro mesmo e a polícia mostrar, né, que isso é fato, né, tem elementos para comprovar isso, né, é claro que é o fim da carreira e é o início de uma longa sentença para Domingos Brazão. O tipo de resposta que ele dá é um tanto quanto cínica, com todo respeito ao membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Mas ele Franco não conhecia, não conhecia. O do Anderson Gomes, é claro que ele não ia conhecer, né? Porque o Anderson Gomes era motorista da Marielle, né? Agora dizer que ele não conhecia a Marielle é uma bobagem do tamanho do mundo. E, inclusive, toda a discussão e da possibilidade de do próprio Brazão ter participado, tem uma das correntes de investigação desde o começo, que era pelo fato de ser uma retaliação ao grupo do Marcelo Freixo, da qual a própria Marielle Franco fazia parte. A Marielle era assessora do Freixo, depois na Assembleia Legislativa, depois se tornou vereadora. Né? E alçou voos e o voo dela, ninguém saberia até onde ela alcançaria se não tivesse sido ceifada naquele crime horrendo, né? Mas o fato é que ela fazia parte desse grupo e uma das linhas de investigação aponta que pode ter sido vingança contra esse grupo do Freixo, né? Exatamente por conta da atuação. E a gente tem o quê? O Freixo presidiu CPI das milícias, CPI do tráfico de armas, CPI, uma série de investigações a respeito do crime organizado que está entranhado no Rio de Janeiro, né? A gente não sabe muitas vezes no Rio onde começa o crime e onde começa o Estado, né? Ou onde ainda é Estado puro e onde é crime com Estado e onde é só crime, né? Então, o que acontece? A gente tem essa situação. E o desembargador, desculpa, o Domingos Brazão, né, colocando dessa forma, dizendo, não conhecia, ele conhecia a Marielle, conhecia Freixo muito bem, conhecia todos esses grupos, né? Porque o pessoal atazanava, né? Quem operava o Estado de maneira questionável. Então, é uma situação complicada, é uma situação que ainda vai precisar se comprovar, Diego. É uma situação que a gente ainda precisa ter paciência. A tendência, é claro, é tentar botar já e falar, não, vamos punir, etc. e tal. Tem que ter paciência, as coisas têm que ser feitas muito de forma bem feita, não apenas, só para terminar, não apenas para impedir que com uma desculpa o Rony Lessa de repente proteja alguém, que sim, ele pode estar protegendo alguém, né, usando isso como justificativa, ou ele não dá subsídio suficiente para condenar quem é o mandante de fato e ainda por cima acaba livrando a sua própria pena, né? Então, vamos com calma, mas de uma maneira geral, o Domingos Brazão dizer que não conhecia a Marielle é risível.
O Sakamoto, e é claro que tudo vira embate nas redes sociais, e agora virou uma guerra de narrativas, né? Usando a palavra da moda nas redes sociais, se Domingo Brazão era de direita, era bolsonarista, era petista, porque apareceu uma foto em que ele tem um adesivo com o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele estava ao lado do então deputado, candidato a deputado, que foi presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Que não era exatamente um petista, apesar de já ter apoiado em algum momento da sua carreira política, trajetória política, é, governos do PT, mas foi quem trabalhou pelo impeachment da própria ex-presidente Dilma Rousseff. E gerou um embate nas redes sociais que não tem nada a ver com a questão policial, mas uma guerra de narrativa política mesmo, para saber se o Domingos Brazão teria alguma vertente política, né? Acho que há uma ação orquestrada porque a gente vê líderes políticos ou pessoas que ostentam posições importantes replicando praticamente as mesmas mensagens com a mesma frase, o mesmo hashtag, com o mesmo conteúdo. O que te parece tudo isso, Sakamoto? Tem uma história engraçada, na verdade, o Diego, né? Que tem um caso que, numa uma declaração dada em 2002, né, quando o Lula se elegeu presidente pela primeira vez, né, disputando o segundo turno contra, na época, o candidato tucano José Serra, né, o presidente, na época, o deputado Jair Bolsonaro, né, que depois se tornou presidente, né, deu uma declaração, né, que está gravada, todo mundo ouve, está na internet, dá um Google aí, vocês vão encontrar. Confesso publicamente que votei no segundo turno no Lula. Escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país no ano que vem, mas temos crises pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, seus quadros do PT, do PCdoB, outros partidos também daqui, do Senado, gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Aí vocês perguntam, Bolsonaro é lulista? Ou isso foi uma declaração conjuntural, né? Se o Domingos Brazão é petista, então o Bolsonaro é lulista, porque o Bolsonaro já disse que votou em Lula, né? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo, tipo, aonde vai a ignorância humana? Bolsonaro não é lulista. Bolsonaro, naquele momento, né? O Bolsonaro sempre teve raiva do tucanato, tudo, sempre foi irritado com o tucanato. Ele, na verdade, deu uma declaração, né? E essa declaração, é claro que ninguém desconfia, ninguém acha, né, que o Bolsonaro é fã do Lula escondido, né? Agora, o pessoal pega uma camiseta de apoio do Domingos Brazão, que, vamos ser sinceros, a base de apoio de governos do PT teve a direita. Né? Teve a direita, né? Valdemar da Costa Neto era da base do Lula. Então, ele fez elogio um dia desse pro Lula aí. O Bolsonaro não gostou nada, porque hoje o Valdemar tá casado com o Bolsonaro, né? E mesmo assim, você teve isso, né? Você teve toda essa coisa mandrake, assim. Então, o Bolsonaro, o Domingos Brazão pode ter apoiado A, B, C, D, né? Da mesma forma que o Eduardo Cunha também pode ter apoiado A, B, C, D. Depois, o Eduardo Cunha foi responsável pelo impeachment da Dilma. Então, o que acontece? Você tem que entender a política não como coisas estanques, mas como tem que entender qual foi o contexto de determinado apoio, o contexto de determinada declaração. Eu não acho que o Bolsonaro é lulista, né? Da mesma forma que eu não acho que o Brasão é de esquerda, exatamente por causa do contexto da declaração. Né? O Brasão é de direita, né? Ele deixa bem claro isso. Mais do que isso, ele é fisiológico, né? Então, esse é o ponto. E o pessoal querendo fazer essa disputa, enfiar o Brasão, não, de esquerda, etc e tal. Se o Brasão é de esquerda, Bolsonaro é lulista. Então, esse é o ponto, né? Vamos tomar cuidado na hora dos debates. É muito legal para ganhar seguidor no Twitter ou no Instagram, mas essa discussão ela é boba exatamente porque ela ignora a realidade. Quer saber a trajetória do Domingos Brazão? Dá um Google, vê quem Domingos Brazão é, vê o que Domingos Brazão fez ao longo do tempo, vê como ele se posiciona diante das coisas, vê como ele se posiciona diante do crime organizado no Rio de Janeiro, vê como ele se posiciona assim no longo prazo, e aí você vai ver que ele não é um político de esquerda.